Paz e graça com todos vocês. Tá chegando até vocês aí um vídeo, ou melhor, um áudio de uma pregação vinda do famoso Jardim Ara aqui em São Paulo. Dessa vez o ancião pregou 5 de Apocalipse. Mas para ele chegar a explicar 5 de Apocalipse, primeiro ele deu uma volta, entrando em outros capítulos bíblicos do Novo Testamento, aonde ele falou algumas coisas que eu preciso comentar junto com vocês. Eu vou ouvir junto com vocês, vamos lá. O Senhor apareceu ali. Eles estavam pescando, porque Pedro falou, eu vou pescar. O pescador de peixe, o Senhor tinha feito ele pescador de homens, pescador de alma. Mas sem o Senhor ele voltou a ser pescador de peixe. Vou pescar. E os outros falaram, vou também. Se o mais velho vai, se o primeiro discípulo vai. Que Deus nos guarde, irmãos. E nós, na nossa casa, influenciar alguém naquilo que é negativo, naquilo que não presta. Deus te guarde, mãe, de influenciar o teu filho a afastar do Senhor. Deus te guarde, pai. Deus te guarde, vô. Deus te guarde, tio. Deus te guarde, tia. Deus te guarde, homem velho de crente. Deus te guarde, homem do ministério, de influenciar alguém negativamente. Realmente, Deus te guarde, ancião, e tenha piedade de você de estar influenciando a igreja com pregações que não é bíblica. Pedro apenas disse, vou pescar, e os outros falaram, nós iremos também. Que influência errada tem nisso? Que influência que não presta tem nisso? Vamos explicar melhor. E mais uma pregação sem fundamento, mais uma interpretação errada do ancião. Por que Pedro influenciou de errado aqui? Ou que não presta, como ele falou aí, que começou a dar conselho, como se Pedro estivesse fazendo alguma coisa que não presta. Como se Pedro estivesse afastando alguém do Senhor. Como se pescar fosse alguma coisa que não presta. Pescar é uma profissão, e é a profissão que Pedro tinha. E ele precisava pescar para comer, porque eles não tinham nada para comer. Aí Pedro falou, vou pescar, os outros foram com ele. Por ele ser mais velho, o que ele fez de errado? O que ele influenciou de errado? Então o que esse ancião pregou aí, sobre a passagem do Pedro, primeiro que ele não está exortando o que ele leu, né? Que ele leu Apocalipse 5. O que ele inventou de trazer na explicação de Apocalipse 5, essa passagem de Pedro? A interpretação desse ancião sugeriu que Pedro cometeu um erro ao consentir essa decisão de pescar e levando os outros. Como se isso estivesse afastando os discípulos da missão de Jesus Cristo. Não tinha nada a ver. Então a pesca era a profissão de Pedro, ancião. Foi por isso que ele falou que é pescar. Em João 21:3, ele simplesmente expressou uma atividade que fazia parte da sua vida. A gente não pode esquecer que os discípulos, naquele momento, eles estavam em um momento de incerteza após a ressurreição de Jesus. Foi naquele espaço que Jesus morreu e ressuscitou. Então eles estavam ali à procura de um propósito, de uma direção e a necessidade também de comer. O erro não está em Pedro querer pescar, mas sim na forma como o ancião interpretou. A gente precisa considerar o contexto em que isso aconteceu. Em Mateus 4,19, Jesus chama Pedro para ser pescador de homem. Isso não implica que Pedro nunca mais poderia pescar fisicamente, mas sim que a sua missão estava agora centrada na evangelização. E Jesus, quando encontrou eles, perguntou para eles, tendes de comer? Ele disse não, então não tinham que comer, por isso que estava pescando. Conseguiste alguma coisa? Não. Vai, lança a rede do lado direito e achareis. Foram e trouxeram 150 grandes peixes. Então, ancião, se pescar fosse algo errado, como você disse, ou uma má influência, Jesus Cristo não tinha mandado os discípulos voltar lá e pescar de novo. E quando voltaram, encontraram Jesus já com peixe laçado, porque Jesus sabia que eles estavam com fome. Só que agora Jesus partiu, precisava Pedro voltar à normalidade da vida, porque era o sustento dele. Então, ao afirmar que Pedro deu um conselho errado, o ancião tem que ter cuidado, porque precisa e é fundamental não torcer as escrituras, não distorcer, melhor dizendo, as escrituras, para se adequar a uma narrativa dele, do próprio ancião, daquilo que ele acha da passagem. Vamos continuar. Chegou, trouxe para a terra, ele foi encostando.
Pedro, tu me amas mais do que estes? Muito pensa que era dos discípulos, ele estava falando dos peixes. Prestar atenção agora o que o ancião afirmou aqui. E quando Jesus perguntou para Pedro, tu me amas mais do que estes? Ele estaria se referindo aos peixes e não aos discípulos. Então essa interpretação, ela é no mínimo uma heresia e precisa de uma fundamentação bíblica. Então, na verdade, ao analisar o contexto das Escrituras, nós encontramos lá em João 21, 15 ao 17, um diálogo profundo entre Jesus e Pedro. Aqui Jesus não está falando sobre peixe, mas está confrontando Pedro sobre o seu amor por ele, em comparação com os outros discípulos. Então a pergunta é bem clara e direta. Tu me amas mais do que estes? Se referindo à relação de Pedro com os outros discípulos e à sua disposição de segui-lo. Mas o ancião disse aí que foi relacionado essa pergunta aos peixes. Se Pedro amava a Jesus mais do que aos peixes. Então o foco aqui é o relacionamento entre mestre e discípulo, meu irmão. Lá também em 1 João 4,20, nós somos lembrados de que se alguém disser eu amo a Deus e odiar ao seu irmão, ele é mentiroso. Isso nos leva a entender que o amor por Deus deve se manifestar em nosso amor pelos outros. Assim, a pergunta de Jesus não pode ser reduzida a uma mera referência aos peixes. Trata-se de um chamado à responsabilidade espiritual do Pedro em relação aos seus companheiros. Que é um grande pescador, irmão. Quem é o pescador que não gosta de pegar um grande peixe? Tem irmão aí que pesca, fica lá posando até com as fotos, mandando selfie aí para todo mundo. Lógico que a pessoa fica contente quando vê o desempenho da sua profissão, seja qual for a profissão, que está dando certo, que está tendo sucesso. É a mesma coisa um pescador, a profissão dele, ele pesca um peixe. Ele fica alegre, manda selfie, é normal. A pessoa fica contente. Mas aí já está querendo o quê? Eles não gostam de crítica, né? Mas aí já está querendo censurar e criticar o irmão. Tem homem que chega a beijar o peixe. Então, quem ama pescar fica ali alucinado quando pega um peixão. Tinha 153 ali. Tu me ama mais do que esse? Tu sabe que eu te amo, Senhor. Então tá aí, mais uma vez ele afirmando que Jesus perguntou se ele amava mais Jesus, se Pedro amava mais Jesus do que aos peixes. Vocês estão vendo aí que não é mentira, ele repetiu, confirmou que é isso daí. Então isso é falta de conhecimento bíblico, né? De ler a Bíblia, de procurar entender a Bíblia. Então é isso, amados. Eu quero pedir para vocês, se vocês gostaram da análise, vocês dão um joinha e compartilhar. Em breve estaremos aqui novamente, com a ajuda de Deus, fazendo novos vídeos e novas análises. Um beijo, grande abraço e tchau.